Ai, olha que linda que ela tá. Que linda. Ai, eu tô aqui, ó, esperando Eu você. falei, que linda. Olha o cabelo, mostra o cabelo aí pro Isso, olha pessoal. só. Todo um Olha que look mulher linda. especial, tá vendo? Eu até falei assim, nossa, eu preciso preparar um pouquinho mais, que a minha colega é muito chique, é muito vaidosa, mas eu entrei agora num evento super legal também, de Dubai. Ah, E, não. Eu com, que sou, né? com, Gente, ela é minha madrinha e minha mentora. Ela é chique. Eu que sou, né? Não vou não, o nem chique é falar você. nada. Não vou Então, mas falar muito nada. legal, porque assim, eu tinha duas empresárias de Dubai e eu do Brasil. E quem fez a conexão, olha o que é Mulheres do Brasil, foi a Juliana, que é do ecossistema. E é Sim. muito legal você escutar, você falar do seu país, tinha tradução simultânea, e elas falarem do seu país, uma empresa familiar que é muito grande, que faz que vende produtos para bebê, Aham. e a outra era uma empresa de moda tão bonita. Então é muito legal. Mas agora eu estou com você, que Chique. Estamos maravilhosa. aqui. Que linda, muito obrigado. Eu falo que eu faço pouco no meu Instagram, que não dá tempo, mas eu falei, não, eu preciso entrevistar a minha colega. Deixa eu te falar, Rete, conta um pouquinho sua história, onde você nasceu, como Conto. é que é a sua história um pouquinho para nós. Conto. Vou contar de uma forma bem resumida para dar tempo de ver algumas. Eu já estou vendo um monte de pergunta aqui para dar tempo de ver algumas perguntas também. Bom, eu tenho hoje 50 anos de idade. Eu nasci no extremo da zona sul de São Paulo, num bairro chamado Jordanópolis, perto do Grajaú. E lá, meu pai, eu sou a mais nova de 7 irmãos. Meu pai e minha mãe foram muito presentes na nossa vida. Estudei no Colégio João de Deus Cardoso de Melo, numa escola estadual, e depois numa outra municipal. E Deixa aí, eu e assim comentar. fui. Aí eu também estudei no Beatriz Lopes, que é uma escola municipal, o primeiro ano de segundo grau. Depois fiz técnico contábil. No técnico contábil, eu já comecei na parte de estagiário no Banco do Brasil, fiz 2 anos. Depois do estágio no Banco do Brasil, fui controller em uma empresa americana. Eu entrei muito cedo em empresas multinacionais. Eu fiquei por quase 8 anos nessa Mas empresa, você 7-Eleven. escolheu ou as coisas foram te levando? As coisas, na verdade, a educação Deixa os sempre foi comentários que ela quer ver as perguntas. Tá. a educação sempre foi uma mola propulsora e sempre foi um guia do meu pai e da minha mãe para nós. Então, lá Ah, em casa, meu pai sempre leu jornal e assistiu o jornal. Ele assistia jornal. Então, a junto com gente os sempre. filhos, junto com os filhos. Todos, não era opcional. Todo mundo, meu pai falava, conhecimento é poder. Vocês têm que se instruir. Então, mesmo estudando em escola pública, ele pegava no pé, as notas tinham que ser boas, não podia ser mais ou menos, não. Ele falava assim: ó, aqui, seu caboclinho, você só estuda, então você tem que tirar nota boa. E aí ele pegava nos pés. Então, a orientação de seguir no próximo step, no próximo degrau, sempre foi um olhar focado meu. Eu não sabia o último, nem sei qual será o último, porque eu sigo em construção, mas eu consigo visualizar o próximo step. Então, quando eu estive na 7-Eleven, por ser uma empresa americana, eu era a controller, faltava inglês. Depois de 8 anos, eu resolvi pegar minha rescisão, dinheiro da minha rescisão, ir para o Canadá e ficar por 1 ano e meio. Eu, nos últimos 4 meses, eu só tinha dinheiro para uma refeição, porque eu tinha que acabar o curso. Mas eu queria voltar para o Brasil com inglês fluente. Então, eu fiz isso, dediquei o dinheiro da minha rescisão em mim mesma e voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, já fui convidada pela Novartis, uma farmacêutica, a estar assumindo a parte de controladoria do Business Unit de lentes de contato. E depois, quando eu estava na Novartis, eu comecei a sentir mais oportunidades na parte da educação. Aí eu fiz o meu primeiro MBA. Aí eu fiz o MBA na GV, em Santos. Quando eu fiz em Santos, foi assim, eu ia e voltava no sábado, mas continuei estudando. Concluí meu primeiro MBA, tive a oportunidade de ir para a Suíça e estudar um pouco mais. Quando voltei, fiquei por 5 anos na Novartis, quando voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Tiffany. Aí na Tiffany eu tive a oportunidade de fazer um outro MBA
e um aperfeiçoamento. Eu fiz um MBA na FIA, né, que é USP, e fiz um aperfeiçoamento em Harvard Business School. Na Tiffany eu fiquei por 5 anos como CFO e 3 anos como CEO. Aí, na Tiffany, no meu último ano, eu já entrei no processo de adoção, e aí eu fui aprovada depois de 4 anos, e aí, quando eu fui aprovada, eu fiquei grávida. E aí, como a mãe independente, como você muito bem ensinou, me ensinou a dizer, eu sou a mãe independente, mas eu tenho toda a independência que, graças a Deus, Deus me deu. Então, para mim, essa transição entre Tiffany e Pandora foi muito importante, porque eu tive a oportunidade, mais uma vez, de fazer um terceiro MBA, que foi na GV, para CEOs. E aí, este MBA de CEOs foi muito importante, que me deu uma visão macro-view da gestão como um todo de empresas multinacionais. Isso foi muito importante. Aí eu fiquei por 9 anos, aproximadamente 9 anos na Pandora, já como CEO. Tive a oportunidade de fazer a expansão da marca, saí de 2 para mais de 100 pontos de vendas, a marca de braceletes and charms mais desejada na época, que eu fiquei lá na gestão. E depois da Pandora, eu fui por 5 meses fora, e aí assumi a presidência aqui no Brasil da Lacoste, uma marca esportista, uma marca muito focada em moda, em fashion, muito bacana, e que me deu a oportunidade de reavaliar e entender como eu poderia partir para o mercado, para a parte de conselhos agora, em parte de comissões, em consultoria de varejo. Vou concluir o meu livro. Até fevereiro a gente está lançando o meu livro. Então, eu acredito em startups. Vou dar um foco também aí interessante. Vou apoiar 1 ou 2 empresas e por aí vai. Então, eu tenho um long plan que eu já compartilhei com a minha mentora e que eu estou super bem apoiada. Então, é isso. Essa é a minha história. Gente, nesses 2 últimos anos, 3 anos, a gente ficou muito junto, né? Desde que ela saiu da Pandora, ela se determina, gente, super, vocês viram a determinação. Então ela fala, Roberta, eu preciso falar com a minha mentora e marca certinho e faz a lição de casa que a gente conclui junto, porque é isso, eu acho que a vida a gente troca experiências, aí ela faz direitinho a lição de casa, é de uma disciplina, assim, o que mais, porque você veio da periferia, né? Uma mulher negra. E o que você pode falar, tanto para as mulheres brancas ou negras que estão nos escutando, que a vida é tão difícil? Você conseguiu ser mãe, eu acompanhei as 2 maternidades suas, você conseguiu ser mãe. O que te mais, pelo que eu estou percebendo, você sempre se determinou muito a estudo e ação, né? Porque você trabalhava e estudava, não era só estudo, né? Não, lá em casa mesmo... O que mesmo... te ajudou muito? Além de ter um pai e uma mãe que acreditou muito e desenvolveu isso. O que você acha que mais te moveu? Porque não deve ter sido fácil para você também. Uma menina de periferia, negra, e poder enfrentar tudo isso, né? O que você poderia falar que mais te ajudou? Luísa, sim, meu pai e minha mãe foram fundamentais na questão da resiliência. Se cair, levanta, sacode, bate a poeira e dá a volta por cima. Este foi o mindset do meu pai e da minha mãe. Ser mulher, como eu falei no meu statement de saída agora da Lacoste, ser mulher nesse universo corporativo não é tão simples, por isso que eu quero trabalhar na inclusão para além da minha cor. Eu acho que nós temos muito a explorar como mulher. Nós temos uma diversidade dentro de um processo, eu acho que é muito importante. Mas a dificuldade, Luísa, muitas vezes veio porque as pessoas não reconheciam uma executiva mulher e negra dentro daquele universo. Eu precisei de outros executivos me apoiarem, né? Porque nós temos que falar da história. O que é história? Em 13 de maio de 1888, que aconteceu a abolição, nós temos menos de 2 gerações, ou seja, 132 anos. Existe muito ainda a
muitas ações afirmativas que nós devemos tirar proveito como povo preto para fazer a coisa acontecer a nosso favor. E sem nenhuma vantagem e sem nenhum favor. Isso não é favor. Foi feita uma abolição, foi feita uma liberdade, mas foi colocado o povo na rua sem nenhum Eu suporte, falo muito isso nas minhas nenhum, palestras. sem nenhuma... E a maioria dos escravos eram negros. Foi o país que mais trouxe negros, né? Sim, nós fomos o segundo país que mais trouxe negros. Por isso também que nós demoramos a fazer a abolição. Então, este processo de rebalancear e dar a oportunidade ao povo negro, pardo e negro, não é um favor que a sociedade está fazendo. É uma equiparação daquilo que foi feito de forma errônea no passado. E essa questão de ficar romantizando, abolição, não tem nada... O belo é ter a liberdade. Isso é o belo. Ninguém pode tirar ou simplesmente podar a sua liberdade. Mas a liberdade tem que vir incluída de oportunidades. E não foi dada oportunidade. Então, para hoje, neste momento, galera, eu falo, repito e vou enfatizar sempre que possível. Toda e qualquer ação afirmativa focada ao negro, nós temos que levantar, aplaudir e conseguir, com nossa força, com nosso conhecimento, tirar vantagem. Porque se nós não conseguirmos olhar essas oportunidades que as multinacionais já fazem lá fora, que não é nada novo, e que as nacionais, as grandes nacionais estão fazendo aqui, e algumas pequenas empresas também estão fazendo, nós temos que tirar vantagem, nós temos como tirar proveito e não esperar mais de 100 ou 200 anos para que a gente possa fazer essa equiparação. Então, essa foi uma situação, Luísa, que no meu tempo, eu com 50 anos, tenho 30 anos de experiência, desculpa, essas ações afirmativas não foram elas que me trouxeram até onde eu estou. Pelo contrário, eu tive que encontrar diferentes portas para que eu pudesse entrar. Agora, com essas ações afirmativas, nós vamos trazer mais pessoas, mais negros para posições executivas. Há 20 anos atrás, nós tínhamos menos de 2% de negros nas universidades. Hoje, em 2020, nós estamos aproximadamente 21%. Isso é conquista. Isso são ganhos. Isso nós temos que celebrar. Nós temos que aprender a celebrar essas conquistas. Mas não significa que nós não... Uma coisa, gente, que eu aprendendo com vocês, com o movimento, estudando, é que quando você vence o racismo, o branco também sai ganhando. Explica um pouquinho o que o racismo faz e que está intrínseco na gente. Quer dizer, isso é básico, porque é tantos anos, gente, 400 anos quase de escravidão, 400 anos que eles foram, que aí a desigualdade foi descancarada, mas no Brasil quem mais é desigual é o negro, por causa desse número de negros que a gente trouxe e foi jogado na rua. Eu, quando vou no museu aqui do Brasil, África, Brasil, eu fico muito mal. Eu fico muito triste, assim, de falar, puxa, faz 4 anos que eu peço desculpa como brasileira pro tipo de escravidão e de tudo que nós... eu acho que falta um pouco, por isso, assim, eu não fico tão magoada com tudo que a gente viveu esse fim de semana, eu não quero nem tocar nesse assunto, porque eu falo, falta um pouco de conhecimento profundo do que é o racismo básico, do que é você ter uma cor de pele diferente e o que afeta a sociedade de modo geral. Não é só o branco, não é só o negro, todos nós temos que lutar. Desde o momento que eu fui numa reunião que eu me achava nada racista, e porque há 4, 5 anos atrás, numa reunião do comitê, eu até recebi uma foto essa semana, porque o povo está me mimando um pouco, fala, Luísa, não liga, por causa a gente recebeu muita paulada. Eu já estou acostumada. A gente, mulher, para romper paradigma, tem que acostumar. Isso mesmo. Então, assim, e aí, é lógico que a gente é humana, mas me mandou, nessa reunião, o que mais me marcou foi meninas que falavam inglês, que como você já tinha morado fora, e aí ela falou, se tiver um happy hour no meu banco, na minha empresa, e as pessoas não falar, fulana, vamos, eu não vou, Luísa, porque eu fui criada assim,
cuidado de onde você vai, que você vai ser rejeitada. Quer dizer, o vó, a mãe, com medo. Aquela hora me bateu uma coisa tão forte dentro de mim, que aí eu fui ver nos meus aniversários, não tinha nenhuma colega negra. Não tinha, viu, gente? Porque hoje mudou totalmente. Então, assim, eu fui entender que realmente existe um racismo que a gente não tem consciência dele. Como existe o machismo também, que a gente não tem consciência. São anos, e não é que a pessoa é má ou boa. Falta um pouco, explica um pouquinho o que é isso intrínseco nas pessoas. Na verdade, gente, a Luísa já fez a pergunta e ela mesma respondeu, né? Essa separação que a gente define como não é diferente. Nós só temos raças. E essa raça vem uma cor e a cor daquela raça é X. Então não é diferente. 54% da população brasileira perface da raça negra. Então isso é muito importante. Onde a raça negra, você não precisa ficar com vergonha de chamar aquela pessoa de forma muito carinhosa. Você é negro. Sim, você é negro. Você é preto ou pardo? Sim, você é preto ou pardo. Tornar mais natural este processo. Isso eu aprendi também no nosso grupo. É isso que nós precisamos. E aí, Luísa, você foi muito feliz. Eu acho que exemplos arrastam, né? Quando você fala assim, eu não sou preconceituosa, imagina. Então, eu provoco sempre as pessoas falarem, você não é preconceituosa, você é inclusiva. Então, olha no seu ciclo imediato, aquelas 10 pessoas que estão mais próximas a você. Qual que é a cor? Ela é branca, preta, parda? O que ela é? Ah, então, mas para agora é branco. Então, eu acho que aí você tem uma oportunidade de trabalhar, uma oportunidade de se tornar inclusiva. Você não precisa se transformar na melhor amiga dela, porque não é dessa forma. Mas, pelo menos, mostre às pessoas. Este racismo, esse racismo estrutural, esse racismo velado, que as pessoas falam assim, imagina, eu preconceituosa? De jeito nenhum. Quantas vezes, Luísa, eu entrei em lugares, as pessoas... Eu vou te falar um exemplo né, de convenções que eu já tive, e as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ah, Rachel, agora você não precisa se sentir mais negra, porque você agora é presidente. Então, esse preconceito intrínseco na sociedade de definir o que está próximo ou não em detrimento da cor da pele está errado. Nós não podemos definir o caráter, definir a pessoa em detrimento da tua cor de pele. Né? Então, quando você causa essa separação... Agora que você passou de presidente, você não é mais negra, né? Não. Eu não sou preta, agora eu sou igual a elas, é mais ou menos por aí. Essa foi a definição que me deram. Luísa, eu já recebi prêmios em lugares distintos, onde as pessoas me abraçaram e falaram assim, putz, que legal, você agora faz parte do clube, você não precisa se sentir nem mais mulher e nem mais negra. Então, eu acho que as pessoas fazem, existe sim esses vieses inconscientes, mas nós não basta não fazer nada. Você tem que se posicionar. Ah, então eu não falo mais que piadinha de preto besta. Não. Eu tenho que recriminar aquelas pessoas que fazem essas piadinhas. Por isso que ações afirmativas, Luísa, desculpa estar insistindo muito nesse tema, por isso que ações afirmativas têm que ser muito apoiadas. Como está sendo o movimento, existe um movimento negro muito forte, a qual eu pertenço, que está apoiando de forma clara, escancarada, essa movimentação que você e outras tantas empresas fizeram, porque se faz necessário. Eu posso citar aqui várias pessoas, eu posso citar o Pestana, eu posso citar a Patrícia da empresa. Um beijo para o Pestana, para todos eles que têm me apoiado tanto. O Maurício da Bayer, eu posso citar muitas pessoas. Negras, o Theo, né? O Theo é uma pessoa, vamos falar um pouquinho do Theo. O Theo é um presidente branco que mudou totalmente a Bayer e ensinou muito para nós. Ele tem ações concretas, é meu ídolo de diversidade, o Theo. Eu aprendi muito com ele. O Pestana foi uma... Assim, eu realmente tenho recebido, olha, gente, tem um movimento aí que o Magazine criou. Durante 5 anos, Rachel, juro por Deus, eu chegava para a nossa diretora de RH e falava, quantos trainees você tem? 15. Então, da minha verba, eu vou te dar mais 3. Minha, como presidente do conselho, para você pôr 3 negros, por favor, da minha verba, eu vou te dar 3. Isso foi seguido. Quando chegava no fim, 1 passava.
ou nenhum passava. E eu falava, o que acontece? Falava para o pessoal. Equidade. E eu falei, o que acontece? Ela falava, Luísa, a gente foi atrás, eles não vêm e não pode perguntar a cor na hora que você pergunta o que é. Não vem, não vem, não vem. Eu até ainda arrependo hoje, que eu ainda ficava brava. Será que vocês procuraram direito? Depois a gente começou a ver, e eu acho que nem fui eu que fiz o programa, foi o Frederico com a equipe deles, então eu tenho que devolver para eles. Eu só falava assim, não chega negro no programa de trainee, eu não entendo onde nós estamos falhando. Isso foi uns 3 anos. Aí ele chegou para o conselho e falou, olha, aí eu ajudei a fazer uma pesquisa, assim, simplificar, e percebeu que a gente tinha muito negro, até regionais, compradores, mas nós não tínhamos dali para frente. Então, assustou um pouco o Frederico, que realmente não tinha. Aí eu falava, mas também não põe trainee negro, bem que eu luto para pôr. Aí ele chegou para o conselho e falou, eu vou fazer um trainee só de negros. O conselho questionou, e do que nosso questionamento, eles montaram um grupo. Tanto é que o grupo antes deles já eram feitos para os funcionários de todos os níveis negros nossos, inclusive um trainee que lançou o programa junto, está lá. Sim. E aí eles falaram não, e usaram o Grupo Mulheres do Brasil, usaram a Faculdade dos Palmares, usaram todos os movimentos negros, e, lógico, respaldo jurídico. E sabíamos que a gente ia tomar paulada, não foi assim... A gente, não, primeiro não sabia que ia ter repercussão, a gente fez uma coisa interna e lançamos interno. E aí depois, mas o problema foi assim, é muito mais do que isso. Existe nas redes sociais um tipo de agressividade, porque eu acho que os pontos de vista diferentes são normais, né, Rede? Mas existe um tipo de agressividade que não leva a nada. Gente, é um problema nosso. Nós adquirimos 1000 pessoas agora depois da coisa, e não olhamos se é branco ou se é preto. Mulher, é normal, 1000 novos funcionários. A gente tem 50 e tantos % de mulheres na empresa. A gente tem todo tipo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nisso. Então, se você me permitir, Lu, quando a gente olha essa questão de os pré-requisitos que o candidato precisa, isso naturalmente já assusta. E a base, a gente não pode esquecer que 80% é constituído de negros e pardos. Vindo dessa base, que está muito distante de uma realidade que hoje nós podemos olhar de uma forma muito mais ampla, estar com pré-requisito de inglês, isso assusta demais um potencial talento. O RH não é o único responsável pela captação. Todos os gestores são responsáveis. Teve uma pergunta aqui falando assim, por que só trainee? Nós precisamos ter uma porta de entrada para que a gente possa colocar de uma forma treinada esses potenciais gerentes, diretores, vice-presidente, assim, mas precisa iniciar. Então, essa iniciação, essa porta lá no passado, não era possível. Já era vetado. Então, hoje, com essas oportunidades... Eu sou testemunha disso. O que eu quero dizer é que eu lutava com a empresa inteira para pôr e não chegava. E eu não chegava. Então, aí eles falaram, é porque eles não vêm. Então, não chegava porque os sonhos dessas pessoas, também lá da periferia, foram minados. O sonho das pessoas que queriam algo a mais, uma vez elas saindo, batendo na porta, onde as pessoas ainda não estavam preparadas, isso aqui não é teu lugar. E uma vez a pessoa já estando tão fragilizada, ela volta para trás. E aí elas são replicadoras, aquilo não é meu lugar. Hoje, com a postura que os negros estão, hoje ele se questiona, por que não é meu lugar? Você tem que me explicar um pouco melhor por que não é o meu lugar. Por isso que nós precisamos de heróis, por isso que hoje eu me coloco numa posição, sim, de incentivadora de outros negros, para verem essas ações afirmativas de forma positiva. Então, Luísa, sim, eu acho que tem uma responsabilidade que você, como a mulher de ponta no Brasil, precisa inspirar outros executivos, mas mais que inspirar, nós precisamos inspirar a gestão, o middle management.
para se abrir também, porque muitas vezes, como presidente, a gente não responde pelas contratações. O middle management, ele responde por boa parte da contratação e estes precisam estar imersos para entender o que é a inclusão, o que tem sido feito de uma forma muito bacana, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho aí a trilhar, a cursar. Mas eu vejo como positivo esta nossa live, a maior executiva do Brasil, a Luísa Trajano, ela é desbravadora e convida a Rachel Maia para estar falando aqui com vocês, para dizer sim, é possível, se inclua. E a gente não preparou nada, a gente não falou nada. Mesmo que às vezes o olhar seja excluído, de exclusão para você. Não se intimide, sonhe, planeje, execute. Quando executar, cair, pratique a resiliência, levante, procure outras portas, mas não desista. Procure oportunidades, faça a coisa acontecer, mas com o sonho que você tem. Não deixe ninguém roubar o teu sonho. Sonhar é fundamental, mas não fique só na seara do sonho. Planeje o teu sonho, execute o teu sonho, levante, dê a volta por cima, mesmo que você recebeu um não, 2 não, uma hora dá certo. Na minha balança da vida, eu tive muito mais nãos do que sim. Os sims que eu tive, os não serviram para aprendizado e os sims eu agarrei como louca e tentei tirar o melhor proveito da situação. E a gente percebeu isso, gente, quantos cursos ela fez, quantas coisas ela fez. E a Rachel era a única mulher negra que chegou à presidência de uma empresa. Uhum. Quer dizer, no Brasil é muito... Eu sempre eu falo isso com o maior orgulho, porque ela se preparou, ela se venceu e ela me representava como mulher, e quando mulher que ainda teve uma cor para lutar dobrado. Porque como mulher não é fácil, e nada contra os homens. A gente adora a fusão masculina e feminina. Pelo contrário. Agora é que eu falo para os meus amigos, hoje tem 7% de mulheres em conselho na Bolsa. A estatística mostra, se vocês tirar as filhas de dono e as donas como eu, vai cair para 4%. Mulheres, vai levar 100 anos para ter 20%. Eu falo para eles, esses dias foi super interessante, gente, que eu tinha um sobrinho, eu tenho um sobrinho que trabalha num banco bom aí. Eu fui na casa dele visitar, ele tinha uma menininha de 2 anos, e nós estávamos falando sobre mulheres e tal. Eu falei, sabe essa sua filha aí? Se você não fizer nada, ela não vai conseguir estar nem em conselho quando ela tiver 60 anos. O quê, tia? Eu falei, 120 anos. E a semana passada ele me ligou e falou, olha, desde que você me falou aquilo, eu resolvi entrar nos movimentos de mulheres aqui no banco. E elas estão doidas para te trazer aqui para dar uma agenda, uma palestra. Aí eu falei, nossa, depois dessa você pode ligar para a Roberta, eu sei que ela tem uma fila grande lá, mas eu vou falar para ela dar de preferência. E ontem eu dei nesse banco, né? E ele foi o mediador no meio das mulheres lá. Fantástico. E aí ele ainda contou assim, olha, gente, quando ela olhou para minha filha e eu comecei a estudar o negócio, eu vi que ela tinha razão, porque eu falo para os meus colegas assim, olha, gente, cuidado, hein? É muito difícil. Então, assim, agora, você imagina uma mulher negra ou um homem negro que não tem... Nem no nosso conselho, eu fico com vergonha, eu sou a primeira a falar. Você sabe quanto que eu fiquei a favor de cota? Deixa eu só te falar. Gente, eu tô aqui no mercado. Conselheira, quer? Pega a não, eu tô agora fazendo marketing seu, bem. Não se preocupe, não, que eu estou fazendo. E nós já temos 40% de mulheres. Então, assim, quando saiu cota para deficientes, eu fiquei com muita vergonha, Rete. Eu falei, puxa, eu sou uma pessoa que nunca tive área pessoal, eu sempre tive RH ligada a mim, na vida inteira, desde que eu sou pequena, metida aqui, tô 10 ou 12 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, nunca olhei deficiente. Então, cota é uma coisa importante. Aí o Marcelo Silva era o nosso CEO, fez um projeto maravilhoso, cota na coisa. Então, aquele dia, eu passei a olhar a cota sem preconceito. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. E a empresa, aí no começo não tem gente, eles não querem saber de nada, essa cota foi muito mal feita, mas o Marcelo bateu e a gente bateu,
e hoje nós temos mais de 1.000 pessoas com deficiências que ensinam muito para a gente. Hoje não precisa ter cota, porque nesse momento de crise, o deficiente... Naquele momento, eu entendi que cota era um processo transitório para acertar uma desigualdade. E por mais que eu era voltada para o humano, que eu era melhores empresas, eu, Luiz Helena, que era uma CEO, eu posso ter outros defeitos. Esses dias até um me falou numa live, aí, você é meio mãezona. Então, eu não acho ruim. Agora mesmo eu falei para uma pessoa, uma mulher que recebeu uma paulada aí, falei, gente, quem te irrita te domina. Se eu fosse ver as pauladas da minha vida, eu estava perdida. Eu faço a paulada para se tornar uma coisa. Então, naquele momento eu entendi o que era ser negro, o que era não ter uma escola maior. Por exemplo, para ser vendedora no Magazine, ou caixa, primeiro emprego, precisava ter 2º grau completo. Eu falei, gente, então as pessoas que não têm, não vão poder, põe a pessoa com 100, o primeiro cargo que ela for, como uma empresa da Bolsa de Estudo, sem processo de intenção, ela só vai ter o primeiro cargo se ela voltar a estudar. Mas se eu fechar essa porta para a primeira porta, eu não estou dando oportunidade. Então, assim, é uma coisa de oportunidade. Mas você mesmo respondeu, Luísa, o que uma pessoa acabou de colocar aqui. Difícil ter otimismo. Nós precisamos encontrar, porque se nós ficarmos sentados, só sentado na área da reclamação, a gente não vai a lugar algum. Neste momento, eu acabei de sair de uma empresa e decidi empreender para poder inspirar. Olha que importante. Eu poderia estar com medo neste momento, mas eu tenho vontade. Então, nós temos que ter vontade de mudar a história. Essa história vai ser reescrita por nós. Enquanto nós não pegarmos lápis e papel, ninguém vai reescrever a tua história. Presta bastante atenção na responsabilidade que você tem na tua história. Sai dessa zona do reclamar e entre na zona do mudar. Faz diferença. Então, eu apoio, sim, as pessoas que vêm até mim e falam, Rachel, eu preciso dessa inspiração, eu preciso entender como que eu faço a coisa diferente. Muitas vezes eu não sei. Muitas vezes eu sento e falo assim, vamos planejar, vamos fazer junto esse processo. Porque nós precisamos, Luísa, olhar talentos, não necessariamente já formados, não necessariamente vindo das faculdades de primeira linha, mas talentos que estão aí para fazer a mudança do Brasil. Porque se nós continuarmos com o mesmo mindset e tirarmos todas as mesmas universidades, a história vai se repetir. Então, não significa que os talentos estão nos mesmos lugares, pelo contrário, estão nas periferias, estão nos grupos que se sentem isolados. Então, nós podemos fazer essa diferença. Vem com a gente, porque eu acredito que nós temos aí uma boa história a reescrever. Gente, nós também temos um conselho junto, que está o Lázaro Ramos, está o Cláudio Lundenberg, e a nossa colega é a presidente do nosso conselho da Unicef. Fala um pouquinho aí da Unicef. Verdade. Verdade, gente. Olha, gente, lá eu sou a presidente da Luísa. Olha que coisa. Não, e eu obedeço direitinho, porque ela é tudo certinho ali, viu, gente? Olha, é porque eu acho que nós temos que organizar. A Unicef, ela tem o foco nas crianças. Nós temos o foco até 16 anos e estamos fazendo uma coalizão agora para trazer 1 milhão de empregos. Eu não posso contar muito, porque vem um monte de coisa, a gente está fazendo várias coisas acontecer, mas estar nesse universo aí de solidariedade é colocar em prática. E a Unicef, ela nos instiga e nos inspira através da chancela dela, que ela tem uma chancela global, que inspira a proteção em crianças, que nós temos vários problemas. A gente não está dizendo que a gente não tem problema no Brasil, pelo contrário, a gente está dizendo que nós temos outros empresários, como a Luísa diz, tem o Lázaro, tem a Ju Azevedo, da P&G, tem o pessoal do Cláudio Landenberg, exatamente, a Cris da SAP, os meninos, o Félix da Embratel, tem vários. Nós somos em 12 executivos e 12 executivos querendo fazer a coisa acontecer. Então, só para que vocês saibam, isso é uma das ações que nós estamos fazendo juntas, porque nós acreditamos, eu e a Luísa, nós somos otimistas por natureza. Nós acreditamos no nosso Brasil. Vai mudar, mas desde que a gente coloque a mão na massa. E também a gente tem o Grupo Mulheres do Brasil, que a gente é muito clara. 65 mil pessoas bateu ontem. Então, assim, nós temos gente de todas as camadas, de todos. Nós temos 20 causas, a gente não inventa a roda, a gente apoia as causas existentes e nós temos
um comitê muito grande das mulheres de periferia que, nesse momento, gente, fizeram assim, coisas maravilhosas de cooperação. A gente foi em Paraisópolis, ontem a gente fez um trabalho, ela mostrou seu trabalho, elas descentralizaram e criaram líderes por quarteirão, puseram ambulância 24 horas, a comunidade. Então, assim, o Brasil é nosso, nós temos que parar de reclamar e assumir. E as grandes transformações do país nasceu da sociedade civil organizada. É o que Mulheres do Brasil se propõe. Nós não somos esquerda nem direita, enquanto nós estamos lá, a gente não pode, em nome hashtag Grupo Mulheres do Brasil, a gente consegue fazer isso num momento tão dividido que faz parte da democracia. Eu sou muito aberta para acertar as coisas que são do outro lado, porque eu acho que faz parte, mas nós estamos nos unindo e a gente vai conseguir. Agora, é o que a Rede falou. Se eu tenho o presidente da XP faz um exemplo que você falou, que eu cito em tudo. Se você tiver um problema e tiver muito ruim, você fica dentro, se o seu carro quebrar na estrada e você ficar dentro dele batendo, chorando, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o carro, todo mundo vai te ajudar. E o que a gente tenta fazer é empurrar, errar, o carro não pega, volta para trás, aceita as coisas. Eu não tenho muito compromisso de acertar, gente. Eu tenho compromisso de fazer. Se eu erro, eu peço desculpa e redireciono, desde que não ofenda ninguém, né? A XP tem sido, além da Unicef, além do Grupo Mulheres do Brasil, a XP com o Guilherme tem sido um super apoiador de causas nobres. Mas como as falando empresas sobre hoje mulheres, e a família, vamos falar a verdade, o que as empresas brasileiras, famílias, abriram a cultura da doação que não existia, muito obrigada. Aí o povo fala, por que as empresas não fizeram antes? Gente, agradece, está fazendo agora, já está bom, e não vai mudar, porque eles gostaram. Então, muito obrigada. Tem um monte de mensagem aqui, que está uma loucura, Luísa, está todo mundo falando, Luísa, te amo, Rachel, te amo também, gente. Ó, nós estamos com mais de 1000 pessoas ao vivo. Essa parte é muito importante, porque é uma live que as pessoas estavam esperando. A gente não combinou muita coisa, a gente simplesmente falou, vamos nos reunir e vamos falar. É isso, nós estamos aqui juntas para reafirmar o quão é importante você, mulher, que se sente sozinha muitas vezes na batalha. Hoje eu posso dizer para você, procure o Grupo Mulheres do Brasil. Eu acho que é uma boa oportunidade de você não se sentir sozinha. Ou procure uma associação próxima que você não precisa se sentir sozinha. É muito ruim quando a gente se sente sozinha na batalha. Mas procure uma ajuda, procure alguém para que você possa dividir. E quando a gente se une, a gente fica mais forte. Então, eu quero tirar também uma premissa que mulher não é amiga de mulher. Lu, e olha, falam muito que mulher não é amiga de mulher. Isso é errado, nós somos muito amigas. Eu e a Rede, nesses momentos difíceis, né, Rede? Era madrugada, não estou falando agora, não, estou falando que quando ela viveu um momento difícil, ela perdeu a mãe. Quando eu vivia, a gente se une, quantas amigas de madrugada, nós somos muito amigas, isso é crença limitante. Tem gente que reza para ela, reza para mim, criança, esses dias, porque eu mando parabéns para criança de 10 anos, Luísa, mas faz um filminho aí, minha filha é sua fã, e para senhoras de idade, uma mulher é amiga de mulher, sim, procura. É isso que a Rede falou, procura. A sororidade nós praticamos em cada ação. Não significa que você vai estar de bem, de bom humor, sorrindo o tempo todo. Isso é mentira, tá, gente? Não é verdade. Não significa que você, como uma mulher independente, vai saber balancear bem quanto que você dá no seu vida profissional, mais na família, mais para os filhos. Não significa nada disso. Significa união. Significa estarmos juntos por um processo maior, que é o processo de crescimento. União como está acontecendo agora aqui no Brasil com os negros, união como está acontecendo com as mulheres, união como em vários aspectos. Nós queremos estar aqui apoiando. Se você quer um apoio, como eu disse, procura teu vizinho, procura uma associação, procura Mulheres do Brasil, me mande um e-mail que eu sempre respondo, eu posso demorar um pouquinho, mas responda. A Luísa Idem, a gente tem muita força juntas. Quando fazemos a coisa juntas. Eu estou convocando os brasileiros a se unir. Nós temos um país tão legal, gente. Um país tão bonito. Se vimos agora a pequena e a média empresa, eu fiquei
5 meses trabalhando a pequena, porque eu sou apaixonada, né, pela pequena, sempre fui. A pequena média empresa é o que gera o emprego no país. Eu já fui pequena, mas independente disso, eu acho que a pequena média... Esses dias eu fui convidada, Rede, para falar um testemunho para aquelas empresas que têm de bairrozinho, pequenininha. Sim. O Magazine gera 40 mil empregos. Essas pequenininhas no Brasil, aquelas pequenininhas que são feitas por famílias, compra no bairro, eu fui fazer uma... 40 mil empregos gera essas pequenininhas. O tanto que o Magazine Luiza gera. Então, assim, eu sou uma apaixonada e eu fiquei muito esses 5 meses, já dei mais de 300 lives, entrei em tudo para montar um sistema de como que poderia, porque pegou muito firme, né? A crise pegou todo mundo e pegou a saúde, né, gente? Que CPF, você não pega outro de novo. As empresas representam mais de 70% da empregabilidade no nosso 85 país. No Brasil. 85%. No Brasil, 85 no Brasil. Então, nós temos que dar valor a essas pequenas, nós temos que dar valor às empreendedoras, nós temos que dar valor àquele que quer sair de casa e fazer a coisa acontecer, ou fazer acontecer em casa também. E é muito importante nesse momento a gente apoiar o Brasil, né? Eu acho que nós temos que entender que o Brasil é um país que precisa... Nós temos pouco tempo de democracia, mas nós temos que ter ponto de vista diferente, isso ajuda, mas nós temos que ter um objetivo, e é o que aconteceu nas empresas que você passou. Não quer dizer que no Magazine, por exemplo, esse programa foi questionado, o conselho questionou, as pessoas questionaram, mas a gente tinha um denominador comum, que era trabalhar onde nós estávamos falando em diversidade. Esse foi o denominador. Então, a gente sempre tem a causa para nós é maior do que os pontos. Mas a gente, quando a pessoa questionou o conselho, o Frederico melhorou o nível de pesquisa, aceitou e falou, não, eu tenho que me aprofundar mais, e aprofundou mais. Agora, com o questionamento, é um processo contínuo, gente, nós estamos evoluindo continuamente. Eu também não tenho essa expectativa de ser a melhor mãe, a melhor empresária. Eu tenho uma expectativa de dar o melhor meu, como a Rachel dá. Então, é isso aí. Então, as pessoas me perguntando aqui, Rachel, como que você dá o seu tempo para os seus filhos? Como que você compartilha? Eu não divido bem meu tempo, não. Pelo contrário, eu sou péssima nisso, gente. Quero que vocês saibam. Mas, se eu passo 5% ou 10% do meu dia com os meus filhos, eu passo com muita qualidade. Eu acho que é isso. Meninas, parem de se culpar. Se a gente tem propósito de vida, óbvio que a gente vai ter que se dedicar um pouco mais em algumas ações. E claro que algumas partes vão ficar com menos tempo. E isso tá tudo bem. Não se culpe, pelo contrário, faça o melhor daquilo que você decidiu. Não queira ser média, queira ser o melhor daquilo que você decidiu fazer na sua vida. Eu tive uma mãe, eu sou filha única, de muita inteligência emocional. E quando eu tive o primeiro filho, que é o Frederico, e que eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine Luiza, e nem ele ser presidente de nada. Quem conviveu comigo sabe disso, e ele fala isso mesmo. Então, assim, ela falou, minha filha, você está tendo a coisa mais importante da tua vida, que é um filho. Ela divide a vida, antes e depois, mas não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filho ótimo, tem mãe que trabalha fora, tem filho que não toca na banda, tem mãe que trabalha fora. Bom senso, muito amor e sabe que é para o resto da vida, mas não pegue culpa. Porque ela ainda falou mais uma coisa, se eles for bom, e você trabalhou bastante, foi porque Deus ajudou. Se foi ruim, foi porque você trabalhou. Então, não tenha muita expectativa que ninguém vai te elogiar. E pronto! Então, assim, pronto. Exatamente. E aí minha filha falava assim, eu não pego culpa de jeito nenhum, porque eu dou o melhor de mim a cada momento que eu estou com eles. Eu não ia dar tudo. Uma mãe não consegue, um pai não consegue dar tudo para o filho, gente. A gente dá o melhor que a gente pode. E sempre vão reclamar. E tá tudo bem, sempre vão reclamar. Aliás, é o único que traz a gente, porque filho confronta, eu brinco assim, é saco de pancada, né? E é bom porque eles fazem a gente melhor, né? Porque eles não falam o que a gente quer ouvir, critica. Critica, mas tudo bem. Olha só, mas eu gostaria de agradecer, Luiz, eu gostaria de deixar a minha mensagem aqui. É isso que eu queria pedir, porque a gente não quer que dure nem uma hora para não cansar, né? Mas antes da minha mensagem, meninas, vem aqui rapidinho vocês. Olha, como a gente resolveu organizar tudo rapidinho, eu falei, meninas, vem aqui rapidinho me ajudar. Então eu tenho que mostrar a Roberta também. Aí, vem cá, rapidinho.
Aí vem aqui atrás, só para vocês mandarem um beijo para todas essas 1000 pessoas que estão aqui, ó. Essas tranças, tatati, tatá. Fala oi, gente, olha, fala oi, manda beijo. Elas são da companhia, como que é mesmo? Obrigada, viu, gente? Da Obrigada. Preta Brasileira, que faz trança, que fez você deixar linda, maravilhosa. Linda. Ela é manicure, a Bianca, que faz você ficar linda, maravilhosa. E a Carol, minha assessora, Caro, que faz a coisa eu quero apresentar também a Roberta aqui, ó. A Roberta que fica Beijo, o tempo inteiro aqui. É isso, gente. Sou bagunçada mesmo. A gente está só nós duas aqui, por isso que a gente faz exame, porque no Magazine tem que fazer exame toda semana. Porque lá nós abrimos o escritório. Hoje eu nem fui, porque eu falei, não, ontem eu fui, amanhã eu estou lá. A gente está abrindo terça, quarta e quinta, e é muito bom ver as pessoas com todo o respeito. Exatamente. Por favor, gente, vamos cumprir direitinho os procedimentos. Enquanto não sair essa vacina, nós temos um único inimigo que chama vírus. E que a gente não negocia com ele, a gente não sabe quando que ele acaba. E ele tem nos desafiado todos os dias. Né? Te manda uma mensagem aí para as pessoas que precisam, que como você tiveram, como, assim, a sua luta. E olha quantos cursos a Reit fez, aonde ela chegou. E ela ainda tem 1,80 m e tantos, viu, gente? Eu só tiro foto dela, ela sentada. Ela e da gente, Sônia. Isso é bullying. Ela faz bullying comigo. Bullying. Eu faço com ela e com a Sônia da Dudalina. Eu faço bullying. Ela tem que sentar, ela e a Sônia. E elas ainda usam salto, viu, gente? Elas ainda usam salto assim, as duas. A Sônia que é dona da Dudalina. Eu faço bullying. Essa pequenininha aqui perto dessas mulheronas aí. Faço mesmo. Mas eu vou repetir para todos. Vamos sair da parte da reclamação, vamos entrar num algo positivo chamado apoiar ações afirmativas. Isso é um ponto. O povo negro unido, forte, jamais será vencido. Se você tiver necessidade de agência, tararirarará, procure na internet, procure como trazer mais negros para a sua empresa. Isso é um ponto. A Empregue Afro, entre outras tantas. Segundo, não esqueça, isso de uma forma geral, para mulher, que eu gosto de empoderar muito, como eu te disse, eu quero ir além da diversidade da cor da pele, eu quero empoderar a mulher, eu quero empoderar a inclusão, eu quero empoderar a união. A Regina Casé está aqui, ó, passando um monte de Regina, beijo. Esses dias eu fiz um trabalho lindo com ela também, maravilhoso. Essa aí é uma amiga querida. Tem muita gente bacana. Tem o Janiquini também, ele também está me ajudando super, está super me empoderando em um aspecto internacional que eu quero fazer, mas é muito importante. Eu vou repetir o que eu disse para vocês. Eu sonhei na minha vida, este sonho eu transformei em planejamento, tive que mudar a rota algumas vezes na execução, levantei, mas tive apoio ao meu redor, da minha família, dos meus ídolos, mas acima de tudo, eu tive apoio de Deus. Então não desistam, tá bom? E se precisar, estou aqui. Muito obrigado, vai ficar gravado, a Reit vai pôr no Instagram dela, eu vou deixar no meu também, nós vamos pôr no YouTube do meu e no YouTube da Mulheres do Brasil. Entrem no grupo Mulheres do Brasil, vamos junto construir esse país do jeito que a gente precisa. Nós trabalhamos muito em atacado e varejo. Varejo é quando a gente faz todo dia. Atacado é políticas públicas, gente. Só política pública dá um grande salto nesse país. Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente a gente está fazendo igual a Reit aí, ó. Que espetáculo de mulher, que exemplo de mulher para nós. Obrigada, gente. Beijo. Nós vamos gravar. Reit, muito obrigada, gratidão a você aí por ser essa mulher tão forte, tão lutadora, porque forte a gente é a partir da luta. Ninguém nasce forte, a gente enfrenta, a gente sai do carro e começa a empurrar. Beijo. Que o Brasil traga mais Luísas para nós, gente. Obrigada a todos vocês que nos prestigiaram. Por favor, divulgue essa live, que é muito importante a gente entender os processos históricos do país também. Isso nos ajuda a ser melhor. Um beijo, muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada.